Tá aí, quem tá falando aqui é Helena. Não é Esther, só que o meu também tá entrando com Esther, Eu falei aqui em casa com a Maria Eduarda assim, essa voz não é da Esther, é da Helena. viu? Mas eu acabei de acordar, achei que eu tava ficando doida também. Tem problema não. É o meu Meet que tá doido. É o Meet doidou hoje. Sexta-feira 13, gente. Olha o meu computador como é que tá girando. Então, gente, Misericórdia. bom dia. A gente hoje avança mais um cadinho na disciplina. A gente vai falar hoje de iluminismo e o impacto que o iluminismo teve no Brasil quando a gente pensa em educação, que no caso é a reforma pombalina. Então, eu indico para vocês a leitura, eu acho que coloquei até o trecho lá do SIGA, do livro que a gente está seguindo a aula, a maioria deles pelo livro da Maria Lúcia de Arruda Aranha, das páginas 175 a 189 e das 196 a 201. Então, para a gente poder entender a corrente de pensamento iluminista, a gente sempre tem que pensar no contexto em que essas mudanças se deram. O período em que acontece o iluminismo é um momento de efervescência cultural e intelectual muito grande na Europa. A gente vê que a estrutura política do antigo regime ela está em confronto com a burguesia, que é emergente, e a gente vê nesse quadro que a burguesia ela está tendo uma detenção de maior poderio econômico, mas ela continua pagando impostos abusivos, mesmo que ela tenha alguns privilégios pela aliança feita com os absolutistas. Ou seja, trabalha, é o grande motor da economia, mas paga muitos impostos e se sente fora do privilégio. Já a nobreza e o clero são as classes sociais que estão no ápice da estrutura. Eles são sustentados por pensões pagas pelo governo, eles são isentos de impostos e, caso de cometa crimes, eles são julgados por leis próprias. Então, você imagina, você de um lado está trabalhando, conseguindo dinheiro, tem grande parte do seu lucro sendo pego por impostos e vê do outro lado uma camada de população que não trabalha, que recebe pensão do governo e é isenta de impostos. Então essa situação ela é igual pólvora no fogo é um estupim para estourar as revoluções burguesas que nós vamos ver mais na frente. Acrescentamos esse quadro ainda a invenção da máquina a vapor. Quando a produção ela vai deixando de ser artesanal, deixando de ser manual e ela vai tendo as fábricas, a gente observa o quê? Que a burguesia ela vai ascendendo, vai conseguindo ter mais meios, enriquecendo ainda mais, e ela se vendo como detentora de poderio econômico, ela começa a reivindicar o poder político. E isso ainda se junta à questão das ideias liberais. Para que a gente possa entender o contexto ainda, é importante que a gente pense em liberalismo, o quadro político e nepotismo esclarecido. A corrente liberal, que o pai dela é Locke, que nós vamos ver lá na frente, ela fala que a burguesia ela está ascendendo ao poder e por conta disso ela tem que gerenciar seus próprios negócios. A base do liberalismo é a não intervenção do Estado na economia. Politicamente, nós vamos ter a disputa entre o absolutismo e as teorias contratuais, vamos falar isso mais para frente. E em alguns países da Europa, como é o caso de Portugal, a gente observa nesse período as ideias iluministas circulando, ganhando espaço, tomando conta do cenário. E em alguns países a gente vê uma certa resistência de aceitar essas mudanças, ao mesmo tempo que não se quer ser taxado como antigo, como retrógrado. Então, alguns países europeus, como no caso de Portugal, deram uma tapeada no iluminismo e propuseram o despotismo esclarecido. Aí agora a Helena veio como Helena. O que é esse despotismo esclarecido? Alguns reis, eles se faziam cercar por pensadores e filósofos que eram iluministas, criando em torno deles a ideia de que ele é um rei, ele é um absolutista,
mas ele tem uma assessoria de iluministas, ele de certa forma é um iluminismo, ele tenta criar em torno de si a ideia de que ele é iluminismo. E se antes a gente tinha que o poder do rei, ele era explicado pela questão do divino, agora põe-se a ideia de que o poder do rei é algo natural, a questão da sucessão. Então, por essa questão do despotismo ilustrado, cria-se ideia de uma certa modernização. O iluminismo, ele acontece em meados do século XVIII, ele é influenciado pelo ideal renascentista. Quando a gente fala em iluminismo, é um conjunto de ideias e valores que são compartilhados por diferentes correntes teóricas. A grande sacada do iluminismo é defender o poder da razão humana, utilizando a razão humana que o homem deve interpretar e organizar o mundo. Essa visão iluminista, ela vai sofrer muita influência do que estava acontecendo na Europa naquele período, que já vinha do racionalismo, do período renascentista, e a Revolução Científica. O iluminismo foi um movimento cultural muito amplo. Em alguns países, ele não foi igual em todos os países, em alguns locais ele tem características próprias, e ele aconteceu em tempos diferentes, não foi um movimento uniforme, tá? O iluminismo, ele prevê o fortalecimento de uma consciência individual. Ele fala que todos nós, seres humanos, nós temos uma luz natural. Essa luz natural que nós carregamos é a racionalidade. E como o ser humano consegue desenvolver a racionalidade, apurar essa racionalidade? Através do conhecimento, da educação e da ciência. Os pilares da teoria iluminista são a liberdade, que é a livre iniciativa do comércio, o individualismo, um indivíduo livre, autônomo, capaz de se autodeterminar, e a igualdade jurídica, que é a liberdade. Esses três pilares do iluminismo tiveram impacto no mundo para a ocorrência de várias revoluções burguesas, que no caso são a Revolução Industrial de 1750, a independência dos Estados Unidos de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Então, agora a gente entra na seara de falar um pouquinho dos pensadores, filósofos desse período. Não é uma pessoa em si, mas é algo que tem um impacto muito grande, que é a enciclopédia ou enciclopédia. É um projeto francês que teve a autoria de vários pensadores, o Diderot, o D'Alembert, o Condorcet, Rousseau, Montesquieu. Todos eles tiveram contribuições na escrita da enciclopédia. A enciclopédia é um projeto tanto editorial quanto um projeto pedagógico. A ideia deles era sintetizar todo o saber que circulava naquela época em forma de uma enciclopédia. Enciclopédia hoje, vocês não vão lembrar, mas enciclopédia para mim é a Barça. Enciclopédia é o primeiro modelo de enciclopédia. Então, eles queriam juntar todo esse saber que existia de modo que ele se tornasse acessível ao público. Queriam juntar ali grandes descobertas científicas e filosóficas, sendo que o homem, ao ter acesso a essa enciclopédia, seria uma forma de colaborar para libertar a sociedade da ignorância, das superstições. Para vocês terem uma ideia, a enciclopédia foi lançada em 1751, ela tinha 24 volumes, e alguns termos da enciclopédia, ou a forma como alguns autores redigiram termos, foram considerados como não muito bem vistos. Tanto que ela foi censurada pelo parlamento francês em 1759 e pela igreja, que achava que a enciclopédia tinha uma visão anticlerical, sobretudo de alguns dos autores que eu citei acima para vocês, que teciam muitas críticas à igreja em sua teoria. Ela se torna reconhecida pelo Luís XVI, e a partir de 1770 ela começa a circular em formatos menores, e com isso ela se torna mais acessível. Ela começa a circular em quarto, em oitavo, e a enciclopédia, ela tinha verbetes de tudo quanto é jeito, desde explicando o que era a cidade do Rio de Janeiro, ao verbete do Rousseau falando de política.
Então, é muito ampla e muito densa a enciclopédia, tem grandes contribuições para o período. Agora vamos falar dele, o Rousseau. O Rousseau, ele é uma figura que a vida dele é de indas e vindas. Ele chega num ponto da carreira dele que ele tem sucesso intelectual e político, ao mesmo tempo que ele vai ter momentos que ele vai ser perseguido. As suas obras, elas vão antecipar os ideais da Revolução Francesa. E o Rousseau, ele é um filósofo muito importante para a educação, porque a teoria dele é um marco para a pedagogia contemporânea. Ele tece duras críticas ao absolutismo, e o pensamento do Foucault, do Rousseau, ele pode ser tomado tanto como um pensamento pedagógico, como uma concepção livre, porque ele defendia que todos os seres humanos são livres e iguais. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar que a vida em sociedade pode lhe dar? Essa é uma das questões que o Rousseau vai tentar responder. O Rousseau, na aula passada, a gente falou um pouquinho do Locke, mas nessa aula eu tô ficando meio assim do Locke. O Locke fala do contrato social. Eu imagino que vocês estejam lembrando disso. E o Rousseau também vai falar um pouquinho desse contrato social. Ele fala que esse contrato que existe entre os cidadãos e os governantes, o cidadão ele não escolhe um representante a quem ele vai delegar o poder. O poder ele não está centrado na mão desse representante. Para o Rousseau, o povo é soberano, o povo é o poder. E a soberania para ele é a expressão da vontade coletiva na lei. Sendo que essa vontade coletiva ou a vontade geral não é a vontade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. É um interesse comum. É algo que vá favorecer ou que seja de interesse mesmo de toda a comunidade. Para o Rousseau, o dever da educação é trabalhar na formação dessa vontade geral, transformando o indivíduo em cidadão, ou seja, uma pessoa, transformando uma pessoa que pensa em si como algo isolado, como um sujeito que vai ter que viver numa sociedade, que vai ter que saber discernir entre o que é um interesse seu, o que é um interesse coletivo. Então, duas premissas que a gente vê muito nessas obras, esse pensamento do Rousseau, é que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, que é um pensamento muito comum que a gente vê muito do Rousseau, e o outro é, o homem nasce livre, e por toda parte se encontra acorrentado. Alguém quer comentar alguma coisa, pensou em alguma coisa quando ouviu essas frases? Vocês acham que o homem é bom, mas é a sociedade que corrompe o homem? Vocês acreditam que a gente... Vocês acham que a gente é livre? Eu acho que a gente nasce que nem todo animal, a gente é socializado, tipo. Será que a gente nasce socializado? Não, a gente vai sendo socializado, só que se a gente for sendo deixado sem essa socialização, eu acho que a gente vai viver que nem animais. Sim. Vocês acham que a gente é livre? Ou nós vivendo em sociedade, nós somos livres a todo momento ou a gente se vê acorrentado? Não, a gente não é totalmente livre, não. Porque tem certas coisas que nós queremos fazer que a gente não pode. Então isso não é liberdade. A gente se encontra acorrentado em alguns aspectos. Concordo plenamente com você, Felipe. A gente se vive acorrentado. Então, o Rousseau, ele tem uma obra que é muito lida na educação, que é o Emílio, ou da educação, que ele vai escrevendo os passos a passos de como ele educou o Emílio. O Rousseau, as contribuições dele para a educação, a gente vê, e é muita coisa que a gente discute hoje em dia ainda. Primeira coisa, os interesses pedagógicos devem ser centralizados no aluno. A gente escuta isso hoje, acha banal, mas até pouco tempo atrás nós temos ainda isso.
processos de ensino-aprendizagem que não são centrados no que o aluno precisa saber, de qual técnica de ensino que eu devo usar de acordo com o meu aluno, que é centrado no que o professor pensa, no que o professor age. O Rousseau bate muito nessa tecla, que tem que ser centrado no aluno, que a criança não é uma adulta em miniatura, que não adianta eu querer ensinar para a criança algo, como eu ensino para o adulto. A criança tem especificidades. O ser humano, ele deve ser educado para si mesmo e não para Deus. Como eu disse para vocês, o Rousseau é um crítico da igreja. E o Emílio, que é um livro muito conhecido dele na área de educação, ele vai contando a narrativa da educação de um jovem que vai ser acompanhado por um preceptor. Só que essa educação do Emílio é uma educação ideal, porque o Emílio ele vive totalmente afastado da sociedade, porque para o Rousseau a sociedade corrompe o homem. Então, nessa teoria do Rousseau, ele vivendo afastado, sendo educado afastado da sociedade, se descobriria a natureza, a verdadeira natureza do homem. A educação ela deve ser livre, o indivíduo deve ser dono de si mesmo, deve agir por interesses naturais e não por constrangimentos exteriores ou artificiais. O Rousseau ele vai recusar um ensino formal livresco, fala que a educação ela não se reduz à dimensão intelectual, que o grande motor para você incentivar o seu aluno a aprender é a curiosidade, e ele propõe até os 15 anos que o sujeito ele passe pela aprendizagem do controle do mundo físico e da sua relação com as pessoas, ou seja, que ele entenda seus sentimentos, suas emoções, que os instintos, coisas que são anteriores ao pensamento, porque o Rousseau acha que esses pontos, eles são muito dignos de confiança. O ser humano ele tem que se apegar aos seus sentimentos, suas emoções e aos seus instintos, não apenas naquilo que a sociedade culca. E após os 15 anos, esse jovem passaria pela educação moral. A obra de Foucault recebe várias críticas. Primeiro, porque é uma educação elitista, não é uma educação que você vai conseguir oferecer para todo mundo, para a grande parcela da população. O Emílio é um preceptor e vai ser educado afastado da sociedade, que é outra crítica também. Se você separa a pessoa da sociedade, você cria uma pessoa individualista. E nós, infelizmente, como ele mesmo fala que a gente tem as correntes que nos seguram, a gente não consegue viver em sociedade levando em conta só o que a gente quer, o que a gente gosta. Não, a gente tem regras gerais, a gente tem um contrato social. Então, não tem como a gente separar a educação do que acontece na sociedade. É criticado também o otimismo exagerado que o Rousseau dá ao papel da natureza, a redução, o papel que ele fala na obra dele do preceptor, que para ele o preceptor ele tem um papel só de guia, o grande educador seria a natureza. E o Rousseau, ele não fala de uma educação para a mulher, porque na perspectiva do Rousseau, o papel de mulher é para servir o homem, ela não precisa ser educada para isso. Tranquilo, gente? Vocês têm algum comentário do Rousseau? Muito tranquilo até agora. Então, tranquilo, gente. Agora nós vamos começar a ver os enciclopedistas. O primeiro é o Diderot. O Diderot, ele é escritor, enciclopedista e filósofo. Ele se centra muito na importância da ciência, porque para ele é a ciência que é o motor de desenvolvimento e progresso humano. O Diderot fala que o papel da política é eliminar as diferenças sociais, não fortalecer essas diferenças, que a religião ela deve ficar restrita à formação do comportamento humano, a religião não deve ter relação com política. Ele fala de tecnologia para o desenvolvimento econômico. O Diderot ele foi um crítico muito assíduo do absolutismo, do poder e da influência da igreja, da sociedade. Como vocês viram aqui, para ele a religião deve ficar restrita ao campo da formação. Helvétius, ele é um filósofo e literato francês. Para ele, todos os homens são iguais, todos os homens têm as mesmas aspirações, e através da educação, os homens eles devem fazer com que os seus desejos individuais eles coincidam, sejam semelhantes com os interesses do coletivo,
Voltaire. O Voltaire, ele defende livre comércio, ele é contra a intervenção do Estado na economia. É um outro pensador que vai influenciar a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Ele é um defensor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa e de associação. E ele tece muitas críticas às políticas da monarquia, ao absolutismo, ao poder da Igreja Católica e à interferência que a Igreja Católica tinha em outras áreas, não só na religião. O Montesquieu, que tem muita influência até no Brasil hoje, nosso poder, os poderes no Brasil são divididos em executivo, legislativo e judiciário. Essa é uma ideia que foi muito defendida pelo Montesquieu. Montesquieu é francês, assim como seus conterrâneos, ele é contrário ao absolutismo. Ele tece muitas críticas à igreja, ao poder excessivo que a igreja tem e a interferência dela na política. E ele é um dos defensores da democracia e do respeito às leis. Aí chegamos no Immanuel Kant. O Kant, vocês viram que a gente, na aula passada, falou de racionalismo e empirismo? Os racionalistas falam da razão e os empiristas dos sentidos. Um acha que o saber vem da razão, o outro acha que o saber vem dos sentidos. O Kant, ele fala que não é nenhum nem o outro. As duas não dão conta para ele. Ele defende que o conhecimento, ele surge tanto tanto da experiência quanto da razão. Então, para ele, o conhecimento seria a junção tanto da experiência como a razão, e para ele aprender é controlar os desejos pela disciplina. Ele fala que a educação, ela desenvolve tanto a razão quanto a moral, e ele é um defensor da educação da liberdade, que o aluno deve pensar por si mesmo. Não sei se vocês entraram no SIGA essa semana. O Kant é muito interessante, é um filósofo que é muito cobrado. Eu deixei lá 1 ou 2 vídeos complementares de Kant, depois vocês dão uma olhadinha. Então, diante da influência do que acontecia na Europa e do pensamento desses pensadores, a gente vê a defesa de uma educação separada da religião, uma escola leiga e livre, independente das classes sociais, sendo que a escola deve ficar sob incumbência do Estado, obrigatoriedade e gratuidade do ensino elementar, a defesa do nacionalismo, a gente está no período de consolidação dos Estados nacionais, as línguas vernáculas são a língua que se fala naquele país, em substituição ao latim. O latim, lembre-se, que é uma coisa que é muito defendida na premissa de ensino da Igreja Católica, do latim como a língua universal. Eles começam também a ansiar um currículo não tão enciclopédico, não tão humanista, mas um currículo mais prático. Então, essas ideias são defendidas pelos pensadores e pelos iluministas. No entanto, o que a gente encontra é um cenário de escolas insuficientes, um ensino ainda muito na mão da igreja, extremamente literário e pouco científico, professores mal pagos, profissionais não qualificados. A gente hoje é acostumado, eu vou para a universidade, eu vou para a faculdade me formar professor. Isso não existia no período. O uso excessivo de castigos corporais, se você errou, a criança erra, ela é castigada, que acreditava que o castigo auxiliava na aprendizagem. A manutenção do ensino dual, lembre-se que a gente está vendo desde Grécia e Roma, quando começa a acumular dinheiro, o ensino vai ficando dividido e dual. O ensino elementar quase que inexistente. O ensino secundário, que dava acesso às universidades, ele existia para a elite, e ele, nesse período, ele é totalmente alheio ao movimento iluminista. E vemos que existiam na Europa algumas academias, e essas academias, apesar da gente ver as ideias iluministas em efervescência, essa ênfase na ciência e na razão, a universidade está parada, quase inexistente, estagnada no tempo. Quem queria se formar
mais voltado no pensamento iluminista ia frequentar as academias. Então, as academias, nesse período, elas se tornam lugares de formação de futuros dirigentes, de formação dessa elite. Em Portugal, quando a gente pensa esse período, Portugal era um país quase que quebrado, submetido a uma série de acordos com a Inglaterra em troca de proteção. A gente vê a Europa crescendo na criação de indústrias. Portugal era impedido de produzir manufaturados por conta desse acordo. Com isso, as riquezas que eram exploradas nas colônias no Brasil, elas iam para pagar dívida. Nesse período, Dom José I, que está à frente, ele indica de 1750 a 1777 o Marquês de Pombal como primeiro-ministro, e o Marquês de Pombal ele tem a tarefa de superar o quadro de atraso que se via em Portugal, e ele implementa o que a gente conhece como as reformas pombalinas. O que são essas reformas pombalinas? São criadas aulas régias. Aulas régias, o próprio nome régio significa que são aulas do rei. É uma tentativa de desvincular o ensino da igreja. Então, ele divide em estudos menores, que seria o ensino fundamental e médio, e ensinos maiores, que vai ser a reformulação da Universidade de Coimbra. Apesar de se querer tornar uma escola laica, Portugal é um país que tem uma relação muito estreita com a igreja. Então, tira-se da incumbência da igreja as escolas, torna a incumbência do Estado, mas ainda a gente tem a continuidade do ensino de religião nessas escolas de religião católica. E com isso, a gente tem ainda o controle da Inquisição sobre qual tipo de bibliografia poderia circular e poderia ser utilizada. A bibliografia de origem francesa era considerada subversiva e proibida. No Brasil, a gente vai saindo da cana-de-açúcar e vindo para o ouro, em Minas, e a gente tem que esse rompimento com a cana-de-açúcar, essa descoberta do ouro, leva para os valores mais flexíveis em contramão da rigidez da aristocracia. Porque com as minas de ouro, a gente tem, de certa forma, uma urbanização, crescimento das cidades, a gente já tem uma pequena burguesia, já tem a necessidade de uma administração mais complexa para tomar conta desse ouro. A gente tem, nesse período barroco, uma eclosão cultural, então a gente vê o Brasil se modificando. Na medida que a gente vê a diminuição da produção de ouro, Portugal institui a derrama, que era a cobra de imposto sobre o que era, a gente vê pensão, a gente tem ainda a proibição de qualquer atividade manufatureira no Brasil, a controle administrativo era centralizado em Portugal, algo que gerava descontentamento. No Brasil, a gente tem uma série de revoltas, assim como a gente viu na Europa. A gente tem a revolta de Filipe dos Santos, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana. E no Brasil, vai recebendo influência dessas ideias iluministas. Apesar de ser proibido a circulação de livros, a gente vê que essas ideias elas vão chegando no Brasil, sobretudo por aqueles filhos da elite que iam se formar em Coimbra e tinham acesso a essas obras proibidas por Pombal, e circulavam muitas ideias por panfletos, cópias manuscritas, livros contrabandeados, cadernos de notas, tanto que tem relatos que na Conjuração Baiana encontra-se em alfaiatarias panfletos sobre a Revolução Francesa e os ideais iluministas. Então, a gente vê que essa circulação das ideias, elas não ficavam restritas apenas à elite. A gente tem a maçonaria e as academias literárias no Brasil tendo também um papel muito importante na difusão das ideias iluministas, e alguns professores de humanidades, alguns desses formados pela Universidade de Coimbra, que ministravam as aulas régias, também tinham tido acesso e contato às ideias iluministas e as divulgavam no Brasil. Em 1759, os jesuítas eles são expulsos do Brasil. Todos os bens que os jesuítas tinham são confiscados, os livros e os manuscritos jesuítas destruídos, e com isso instaura-se o caos, porque expulsa os jesuítas, destrói tudo que eles tinham construído, mas não se pensa numa forma de substituir o trabalho pedagógico que os jesuítas realizavam no Brasil.
Os índios, que de certa forma eram protegidos pelos jesuítas, ficam à própria sorte. Ele expulsa os jesuítas em 59, só em 72, pensa para vocês verem, mais de 20 anos depois, é que se começa a pensar no modelo de ensino para substituir. Então, no Brasil, começa-se a nomeação de professores pelo Estado, inspeção escolar, instituem-se as aulas de humanidade, as aulas régias, que são as aulas do rei, e para poder pagar esses professores que agora pertencem ao corpo do Estado, é criado um imposto sobre vinho. Ai, tô esquecendo sobre o que é esse imposto, gente, que é o subsídio literário. Então, foi um período assim de caos e retrocesso no Brasil, porque mesmo tendo essas iniciativas, não deu conta de chegar na organização e na expansão do ensino dos jesuítas. Nós temos, então, uma educação doméstica por preceptores, sobretudo nas fazendas de cana-de-açúcar, em alguns lugares improvisados por esses professores de aulas régias. A gente tem aulas de alfabetização em igrejas, salas de prefeitura, de maçonaria. Os jesuítas são expulsos do Brasil, mas outras ordens religiosas vão continuar por aqui. Os beneditinos, os carmelitas, os franciscanos. E a gente via que a profissionalização, os jesuítas tinham instituídas algumas oficinas para poder ensinar profissões específicas. Como eles são expulsos do Brasil, essas oficinas elas são substituídas por lojas de ofício, que eram lojas reconhecidas, que tinham que se pagar uma taxa, o aluno matriculava, depois de 4 anos ele fazia uma prova para receber a certificação profissional. Então, resumindo, a gente vê o iluminismo efervescendo, propondo mudanças, algumas acontecendo e outras não. E no Brasil, temos a expulsão dos jesuítas, que foram os responsáveis pela organização do nosso sistema de ensino por mais de 200 anos, o que foi um retrocesso, porque destruiu tudo que os jesuítas tinham construído, e demorou muito tempo para implementar algum paliativo aqui no Brasil. Apesar disso, é algo positivo, porque é a primeira vez na nossa história da educação que nós vamos ver que o ensino elementar, ele deixa de ser responsabilidade da igreja e se torna responsabilidade do Estado, do rei, e nós permanecemos com um sistema educativo dual. Isso, gente, é para sempre. A gente nunca vai ter um projeto de... Nós vamos ter projetos de uma educação única, mas a nossa história da educação é marcada por um ensino dual. Então, é isso que eu tinha que falar com vocês, gente. Vocês têm dúvida? Alguma pergunta? Não, dúvida por enquanto não. Não? Eu também, tá aí. Vocês vão ver que a atividade da semana agora é uma atividade sobre imperativo categórico do Kant. Eu deixei 2 vídeos para vocês lá e é bem legal, porque dá para vocês... As aulas são um tempo muito pequeno. Se a gente tivesse presencial, acho que daria para a gente aprofundar mais em cada filósofo. Então, dá uma olhadinha lá no que Kant fala, no imperativo categórico, e reflitam sobre. Eu não tinha marcado aula síncrona na semana que vem, mas eu preparei a aula da semana que vem ontem, e tem uma base na semana que vem que é muito importante. Vocês vão precisar dela tanto para filosofia quanto para sociologia, e eu vou querer dar essa aula síncrona para vocês. Na semana que vem a gente vai falar de Marx, nós vamos falar de Comte, Nietzsche, Hegel. Aí entra a questão do materialismo, todas essas contribuições eu acho que seria legal, porque são conceitos que geralmente geram dúvida na hora que a gente está lendo os textos, então eu queria explicar e ver se alguém tem uma dúvida, tem dúvida ou não, para a gente poder discutir. Tá certo? Tranquilo, tá aí. Tá? Beleza. Então, na semana que vem... Peraí, deixa eu parar.